pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Quando eu penso em recursos minerais, em recursos naturais que Moçambique tem, eu penso na riqueza que este solo que nós habitamos tem e penso como isso pode transformar o nosso país, como transformou os outros países, a Arábia Saudita, o Médio Oriente. Nós vemos hoje Dubai e nos surpreendemos como é que como é que uma cidade deserta acabou tornando-se uma grande cidade, atraindo ali turistas a nível mundial, apesar de existirem, claro, especulações que não é um lugar barato de se viver e que tem também suas fraquezas. Mas o que o Dubai vende para nós cá, que estamos fora de Dubai, nós turistas, é que lá é um lugar top, de pessoas ricas, empresas estão lá, Singapura e por aí vai. Nós começamos a pensar até onde o petróleo pode nos levar, até onde os recursos naturais que temos aqui no nosso país podem nos levar, que querendo ou não, Moçambique é um país rico em recursos, sejam minerais, sejam faunísticos. Nós temos recursos, temos belas praias, nós temos carvão, temos grafite, temos areias pesadas e temos monte de recursos que podem ser reutilizados. Então, e utilizados por diversas economias no mundo. Mas até onde isso pode nos levar? Será que essa saga de muitas empresas virem para cá e instalarem suas fábricas, explorarem o petróleo e saírem ricas, elas e as pessoas que estão diretamente ligadas àquele projeto e políticos também que facilitam, que assinam as negociações. Quando megaprojetos entram em Moçambique, se beneficiam os políticos da classe mais alta, se beneficiam aqueles que estão ligados ao projeto. E como aconteceu com a Vale, que já se retirou, já vendeu suas operações e Vale vai sair de Moçambique porque alcançou o que queria alcançar, avaliou o que queria avaliar e decidiu que não mais é lucrativo estar aqui em Moçambique, fazer o que tem que ser feito. Eles disseram aí que saíram porque não querem cumprir a sua agenda de emissão de carbono e de meio ambiente, essas coisas, mas eu acho que eles estão saindo mesmo porque provavelmente vão pagar mais impostos depois dali. Era o ano de isenção de imposto, não faz sentido que último ano de isenção de imposto eles pagariam imposto normalmente, isso não seria lucrativo. E depois eles apresentaram ali uns dados que só conseguiram ser lucrativo um ano, segundo o que eles disseram. Então tem muitas coisas que fazem com que a Vale saia de Moçambique e vá se instalar em um outro lugar. Tem outras empresas que estão a explorar Moçambique que não são faladas. Kenmar, por exemplo, que está áreas pesadas de Moma, né, que é a província de Nampula. Então tem vários recursos. Tem o petróleo que está sendo explorado na zona sul do país também, acho que é em Inhambane que está sendo explorado. Então Moçambique tem vários recursos. Ok, tem agricultura. Moçambique não tem agricultura. Não tem agricultura por quê? Porque Moçambique ainda não está preparado para uma agricultura tão forte quanto a do Brasil, por exemplo, quanto dos Estados Unidos, da China, que são países que têm nome no mundo sobre produção de algum produto. Nós já estivemos, eu sempre me faço essa questão, em 1960, 1940, Beira, cidade da Beira, uma das cidades mais belas da África. Quando os portugueses estavam lá, quando os portugueses faziam gestão daquilo. E lá ia se construir um dos maiores hotéis da África. E seria um ponto turístico. Mas depois que os moçambicanos assumiram, eu não sei o que aconteceu, não sei o que fez com que Beira não sumisse desses graus que tinha anteriormente. Então eu acabo acreditando que o dinheiro vai para bolsos de políticos, vai para bolso de pessoas que estão ligadas diretamente àquilo, e a população sofre de analfabetismo, sofre de má qualidade de ensino, não tem carteiras. Eu digo que nós somos muito bons, inteligentes e capazes. Por quê? Porque nós não temos o que um americano tem para uma aula, cara, para estudar. Alguns aqui estudam debaixo da árvore, alguns estudam com cadernos, não tem canetas suficientes, não tem, cara, tem muitas condições que não existem, que não são favoráveis para aquelas pessoas que estão lá, e mesmo assim as pessoas lutam para estudar. Então existe uma desigualdade brutal, uma desigualdade louca dentro de Moçambique, e aqueles projetos, megaprojetos que entram no país e aí acabam explorando diversas zonas, não beneficiam a todos, não beneficiam aquela comunidade dali.
Pelo contrário, o que existe na mente dos políticos é realmente remover as comunidades dali, afastar as comunidades dali e permitir que aquilo seja explorado, porque eu sou Estado e eu tenho autoridade de fazer isso e eu vou fazer. E aquela população analfabeta que não estudou, não sabe ler e escrever na língua oficial, que é considerada, né, o português, acaba saindo daquela zona sem as mínimas condições. Às vezes as pessoas querem ter só uma casa, alimentação básica, e existe um problema de fome. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Os recursos não salvam a ninguém. Os recursos não salvam a ninguém. Talvez salvem os do Médio Oriente, os árabes, os do Catar, talvez salvem esses caras aí, mas nós não temos a mesma prerrogativa que eles têm. Alguma coisa não está certa, alguma coisa não está correta, alguma coisa impede. Talvez são os fundamentos éticos com que foi construído o país, talvez seja como nós encaramos a vida, talvez seja um problema social. Eu não consigo entender com clareza onde é que está o problema para que a gente tenha tanto recurso e não desenvolva nada. Ainda existem pessoas que passam fome, ainda existem pessoas que sobrevivam com menos de $1. Ainda existem famílias que toda uma família não tem uma nutrição saudável. Eu ainda não consigo entender quais são as reais causas. Esse nível de desigualdade cria uma tontura na cabeça e você pensa que aquele que te assiste tem as mesmas oportunidades que você. Eu acredito que sim, quero acreditar que sim, mas existe muita gente que não assiste, muita gente que não tem a possibilidade de ter acesso a essa informação, de entender o que deve fazer. E praticamente o que eu acredito como pessoa, como indivíduo, que temos que fazer é sempre nos formar e lutar pelos nossos sonhos. É por essa razão que até eu gravo os vídeos aqui, né? Temos que lutar pelos nossos sonhos, buscar cada vez mais se profissionalizar em alguma coisa. E se você puder ajudar alguém que vive distante numa comunidade onde existem poucas oportunidades, ajude-o, porque eu não acredito e não tenho fé que o governo tem essa missão. Não tenho essa fé. Essa fé morreu dentro de mim. Para mim, se nós, indivíduos, não conseguirmos juntos lutar para ter uma vida melhor e ajudar o próximo, ninguém vai fazer isso por nós. Eu costumo dizer que um dos maiores países do mundo com PIB per capita bem alto é a Suíça. E a Suíça tem menos recursos do que muito país no mundo. E eles são especialistas em bancos. Os caras são bons nisso. E eles conseguem ser um dos países mais ricos do mundo. E existem países como o Brasil, se é um brasileiro que está me assistindo aqui, que tem muito recurso, seja natural, uma das maiores florestas do mundo, e tem muita condição boa para ser um dos países mais ricos do mundo, e não consegue chegar com esse PIB que a Suíça chega. Então aqui conseguimos ver que podem ser barreiras políticas, podem ser barreiras de entrada, podem ser várias barreiras que vão existindo no meio e vão impossibilitando de alguma forma que a gente chegue nesses níveis. E o único jeito é através da educação. Nós temos que educar e ajudar o nosso próximo. E para ajudar o nosso próximo precisamos crescer, evoluir internamente e evoluir externamente, materialmente. Existe um momento nas nossas vidas que o material não preenche a ninguém, mas se você pega o material e ajuda aqueles que estão ao seu redor para terem uma boa educação e terem alimentação, eu não tenho dúvida que você terá feito muito para muita gente existe no mundo. Curta aqui o canal, deixe nos comentários, e esse é o começo.